Fala, galera! O que você falou? Fala, galera! Eu também! Não foi nem ensaiado. É uma conexão muito forte aqui. Fala, galera! Começando mais um episódio do podcast do Estagiário Sênior, do podcast onde a gente te traz dicas de processo seletivo de estágio e carreira pra você mandar bem e conseguir o seu estágio foda e conseguir se destacar no seu estágio. É isso aí, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, se esse for o seu primeiro podcast e também se não for, aproveita que você já sabe, né, que hoje vai ser pica demais, fuego, vai esquentar demais. E meu nome é Camila Cross. Eu sou o Ricardo Perialdo e hoje a gente vai falar sobre 8 coisas. A gente fez uma listinha aqui de 8 coisas, 8 fatores que você deve analisar na hora de escolher, na hora de fazer um estágio, escolher qual empresa, qual vaga aceitar, se você tiver na dúvida, ou se você tiver passado só em uma, mas é bom você ponderar essas coisas pra ver se esse é o estágio certo pra você ou não. Sim, E a oitava coisa, Camilinha, eu não te contei aqui. Não contou? Não contei. Quero ver. Mas, é muito importante você ter, claro, os pontos ali pra você analisar qual estágio escolher. Porque é aquilo, eu fiz 5 estágios. E no começo eu não tava escolhendo. No começo eu tava feliz com o que tava vindo, porque é aquilo, né? Você não entende tão bem como funciona o processo seletivo, então você ainda não tá você não tem aquele poder de olhar e falar, eu quero esse estágio. Só que a partir do momento que você tem a estratégia, o jogo muda. E o que é a estratégia, né? É você manjar do que esperam de você no processo seletivo, como se vender, como ter repertório que vai te ajudar em todas as etapas e etc. E o meu primeiro estágio, eu não analisei absolutamente Qual nada. foi o seu critério de decisão pro primeiro estágio? O meu primeiro critério foi a minha primeira entrevista e eu passei na primeira entrevista. Então eu falei, que lindo. Meu critério de decisão foi a única que eu passei. Foi a única que eu passei, foi a primeira que eu passei. Então eu falei, eu não analisei absolutamente nada. Eu só vi ali a localização, onde que ficava a empresa, como que eu ia no meu dia a dia pra lá. Salário, me falaram ali, o RH me falou. Eu falei, caraca, nem sabia. Essa fortuna toda. Pra quem ganhava R$0, começar a ganhar R$1.500 é muita ditado, coisa. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Essa foi minha realidade. Então, assim, eu não escolhi. Quer dizer, eu escolhi me candidatar lá, mas eu não analisei absolutamente nada. E aí, quando eu comecei a estagiar no dia a dia, foi uma decepção atrás de decepção. Uma hora a conta chega, né? Nossa, uma hora a conta chega e ela chega pesada, sem dó nenhuma. E eu percebi, assim, que eu não tava no lugar certo quando eu comecei a acordar todo dia. Eu acordava, sei lá, era umas 7 horas da manhã, com uma sensação de faltam quantos dias pra sexta-feira? Aí eu comecei a analisar, falei, tem coisa errada. E aí, os meus próximos estágios, eu comecei a realmente escolher onde eu entrava. E até pesquisar, né? Planejar onde que você queria entrar antes de... Cara, o meu estágio, eu fiz um estágio, pegando assim, numa única empresa, eu fiz um estágio numa única empresa, e o meu critério de decisão foi o valor. Quando eu tava participando de um outro processo que eu curti pra caramba, uma empresa que eu gostei demais, na Paulista, que era onde eu sempre quis trabalhar na vida, era meu sonho trabalhar na Paulista. O que você tem com a Paulista? Não sei, mano. Eu e a Paulista, a gente tem, assim, uma tara, sabe? Um gosta muito do outro. Cara, não tem absolutamente nada pra fazer na Paulista. É que, sei lá, a Paulista é o coração de São Paulo, sabe? Quando eu tô lá, eu sinto a sensação de falar, caralho, eu sou paulista, eu sou paulistano, porra. Não, e a gente eu não sei, tem uma vibe, a Paulista tem uma vibe. É muito cagado com a Paulista. Toda vez que a gente vai na Paulista, tá tendo uma manifestação de algum político, de alguma coisa, e a gente não é ligado com nada disso. A gente fala, puta merda, hoje é manifestação do Lula, amanhã é do Bolsonaro. E a gente sempre vai em dia de manifestação. Sempre. A gente já foi até na parada gay na Paulista e não sabia que era parada gay. Pera, hoje é dia da parada gay? Que? Por isso que a gente não achava vaga pra estacionar. Esse dia do nada. Vamos na Paulista? Vamos. A gente chegou lá, passando a galera de fantasia. Do nada, uma galera fantasiada na rua. A gente, nossa, nunca vi ninguém andando fantasiado por aí, beleza? A gente assustou. Foi engraçado, mano. Do nada. E curtimos a Paulista do mesmo jeito. A gente andou a Paulista inteira. A gente experimentou uma hamburgueria top. Experimentamos uma hamburgueria. A gente curtiu a Paulista. Mas eu não gosto da Paulista. Enfim, qual foi o meu critério de decisão? Cara, eu tinha passado naquela vaga que era na Paulista. Meu sonho da vida, assim, trabalhar na Paulista. E caraca, era a área que eu queria. Uma empresa que eu achei muito foda. Uma galera que eu curti demais. Mas aí eu fui fazer o processo seletivo do Itaú. E lá pagava o dobro.
Falei, foda-se, fui pro Itaú. Não queria banco e não queria área comercial que eu passei. Quanto que pagava? Ó, o outro estágio que eu tinha visto, ele pagava acho que R$ 1.500. O Itaú pagava 2.500, mais os benefícios e tal, porque esse daqui pagava 1.500, acho que pagava só R$ 400 de vale transporte, eu ia gastar muito mais. Nossa, na Paulista, aqui onde a gente mora, putz, dá 1h30 a 2 pra cima e olha lá. É um puta rolê. E também lá o vale-refeição era tipo R$ 20 por dia. Nossa, R$ 20 na Paulista você come nada. Você não come, né? Não come E nada. o do Itaú era R$ 2.500 de salário, 2.300 na época, depois foi aumentando. Era 2.300 de salário, 700 e poucos de VR, dava tipo R$ 40 por dia praticamente. E aí eles pagavam todo o meu vale-transporte. Fora que era muito mais perto, muito mais perto. E aí, mas assim... Era 40 minutos. Era 40 minutos. Se eu fosse na Paulista, ia dar umas 2 horas. Esse daí me dava 40 minutos. Mas, cara, se não fosse... O único critério que eu olhei ali na hora do Itaú foi que no momento do processo seletivo eles falaram o valor da Bolsa Auxílio. Eu falei... Foda-se, vou pro Itaú. Mesmo não querendo, eu fui, foi meu critério de decisão. No final deu bom. Foi bom que eu experimentei uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse gostar. Então, Abriu estive portas. exposto àquela situação e curti pra caralho. Gostei muito, mandei muito bem, fui efetivado. Então, no final deu bom, valeu a pena, não foi só pelo dinheiro. Mas no momento foi meu fator de decisão. Então vamos entrar aqui no primeiro fator pra você decidir pra qual estágio ir. E o primeiro é salário. É salário. E aí, o que você achou? Porque eu tinha um ponto de vista mega diferente do seu na época sobre salário, sobre tomar isso como decisão na hora de escolher um estágio. O que você acha hoje, vendo o seu ponto de vista? Olha, eu acho que assim, se a gente pegar na teoria, cara, o estágio deveria ser pra você aprender. Tipo, você olha lá na lei, o estágio é uma atividade de fim educativo e tal, não é um trabalho. Mas, mano, você vai lá, na prática você tá trabalhando, tá ligado? Então por isso que ninguém fala, você não ganha salário de estágio, você ganha bolsa auxílio. Foda-se, você ganha salário, pra mim é salário. Então assim, cara, é um trabalho. Tá? Mas esse é o ponto. Tipo, você tá iniciando a sua carreira. Talvez seja um momento mais estratégico pra quê? Pra você aprender, pra você pegar experiências, pra você conhecer pessoas e você entrar num lugar que você possa crescer. E isso deveria valer menos do que o seu salário, porque qual que é o ponto? Puta, beleza, você pode olhar salário no curto prazo e entrar no estágio que paga muito, mas que não vai te dar todo esse resto. E no fim, e no longo prazo, olhando pra sua carreira, talvez é que você tenha deixado de passar muitas coisas que poderiam fazer você ganhar muito mais lá na frente, por exemplo. Então assim, na teoria, o estágio, o foco deveria ser o aprendizado e não o salário. Mas, na teoria, a prática é outra. Então assim, cara, acho que a gente vive num país que cada pessoa vive uma realidade, a gente tem muitas diferenças de realidades e, porra, em várias situações você vai ter que olhar a remuneração. Tipo, muitas pessoas precisam ajudar a pagar a conta em casa, muitas pessoas precisam desse dinheiro pra se manter, sabe? Então, eu acho que é meio hipocrisia. Você fala, não, salário, estágio só pode olhar pro seu aprendizado. Acho que não. No meu caso, eu tinha condições, tipo, o salário não era um fator mega determinante pra mim. Óbvio que isso ia impactar muito na minha qualidade de vida, nos meus rolês, nas coisas que eu poderia fazer, mas assim, se eu não ganhasse aquela grana, eu não ia sofrer por isso, sabe? Então, mas qual que era o ponto? Meu objetivo de longo prazo era um de empreender. E, cara, pra empreender eu precisava de aprendizado, dessa experiência, e eu também precisava de grana. Então, eu olhei um estágio que me desse grana, porque eu falei, quero juntar grana, porque daqui a um tempo eu quero empreender e eu precisava sair com caixa pra me manter, enquanto, puta, a gente fez o estagiário sênior aqui. Quantos meses a gente não passou sem tirar um centavo do estagiário sênior, sabe? Então, eu queria já ir montando meu caixa desde o comecinho, pra quando um dia eu fosse abrir meu negócio. Você tinha o seu objetivo ali. Eu falei que eu levava com um ponto de vista diferente, porque a partir do momento que eu comecei a entender carreira, eu comecei a ter uma visão realmente estratégica que é aquilo, não basta você entrar no estágio, que sua vida vai acontecer, que sua carreira vai ser linda. Então, quando eu entrei no primeiro, eu mudei minha cabeça, eu falei... Não, eu entrei ali com uma cabeça muito imatura na época, e foi a partir do momento que eu saí daquele estágio que eu comecei a ter esses estalos. Foi justamente no momento que a gente estava estudando muito sobre empreendedorismo, que aí trouxe uma bagagem muito grande pra gente, de tudo, de educação financeira. Então a gente começou, até era um assunto que a gente estava falando hoje, né, da importância da educação financeira, de você saber até... quanto você ganha, com que você gasta, como você tem que olhar para o futuro e etc. Inclusive, a gente tem que fazer um podcast sobre isso um dia. Que é mega importante, porque, puta, muda a sua vida se você é inteligente financeiramente. E nessa época a gente estava estudando muito esse assunto. A gente estava estudando também a questão de crescer na carreira, até você virar empreendedor, isso, aquilo.
Então, naquele momento, o meu objetivo também era guardar dinheiro pra virar empreendedora. Então, eu sempre guardei 50% do meu salário de estágio. Sempre desde que eu me lembro, assim, desde o meu primeiro salário até meu último, eu fazia isso. Por conta, de fato, do meu objetivo em comum com o seu. Mas, o que eu comecei a entender? Que salário de estágio varia muito. Tem estágio aí que paga... Estágio, assim, que começa com estágio bom, já empresa foda, é a partir de uns 1.300, 1.200. E aí, o céu é o limite, É, isso né? é realidade de São Paulo, né? Que às vezes outros lugares Realidade pode São ser menos. Paulo. É que às vezes eles acabam... É nacional, né? É nacional, estágio é nacional, os outros cargos não. Mas eu comecei a olhar justamente isso. Eu falei, beleza, estágio eu posso ficar no máximo 2 anos. Não tem como eu ficar mais do que isso em uma empresa. E aí eu conheci o famoso Glassdoor, que, nossa, foi um puta aliado meu em toda essa trajetória de estágio. E aí eu vi que lá dava pra comparar empresas. E aí eu comecei a comparar Itaú com outra empresa. Que eu falei, pô, o Itaú que você tava na época era a minha referência do teto, né, de ganhar os salários altos de estágio. Então eu coloquei lá estágio Itaú e eu peguei uma outra, BASF, por exemplo. E aí eu falei, putz, a BASF é... Nem lembro, era 1.700. E o Itaú 2.300. Eu falei, meu, é muito diferente. Mas Olha, R$600 de diferença entre um e outro. é diferente. Aí eu falei... Fora que na base não tinha vale-refeição, né? Não, porque tinha restaurante lá. E aí eu comecei a olhar, tá, mas e se eu estender aqui um pouco mais para cargo de analista e gerente? Porque meu objetivo era ser coordenador, gerente, para depois sair e empreender. Então eu falei, meu, deixa eu olhar aqui, cargo de gestão, nessas duas empresas, quanto que é? Aí eu vi, porra, na BASF, dependendo da área, é mais alto do que dependendo de algumas áreas do Itaú. E aí eu comecei a comparar Johnson, Bradesco, Ambev, Raizen, Stone. E eu falei, cara, tem estágio que paga bem pra caceta e aí você vai andando na carreira e não é tão compatível quanto o mercado, é abaixo. Então, eu comecei a olhar assim, eu falava, pra mim nunca foi importante salário de estágio, justamente porque eu olhava pra frente. Eu falava, meu, preciso me efetivar logo pra eu ganhar os próximos salários. É, se você pega, por exemplo, a diferença, vai, no Itaú, com salário, benefício e tal, eu tirava mais ou menos 6 mil, 6 mil e meio. Se você pega, tipo, a diferença entre salário de estágio, Itaú e BASF, cara, em 2 anos dariam 12 mil reais. Que é R$600 de diferença entre um e outro, em 2 anos dariam 12 mil reais. Porra, quando você é efetivado e você passa de ganhar, você dobra o seu salário, esses 12 mil reais, apesar de agora parecer muita grana, daqui a um tempo não vai ser. Porque, tipo, isso daí, quando você é efetivado, vira o seu bônus, tipo, menos do que o seu bônus anual, sabe? Então você olha no curto prazo, porra, é grana pra caralho. Mas daqui 2 anos, isso não vai ser tanta grana comparado entre um e outro. Então, é o que você falou, no final não faz tanta diferença. Não faz. É que assim, quando a gente não ganha salário, quando a gente começa a nossa vida ganhando 0. Eu lembro do meu primeiro salário. Cara, eu me sentia É a a melhor pessoa sensação. mais poderosa do mundo. Porque eu nem tinha conta bancária, né? Que eu falei pra você, eu nem tinha conta bancária. Quando eu abri e caiu 1.500, redondinho, eu falei, eu tô muito rica. Então, assim, só que, cara, é um dinheiro baixo. É um dinheiro baixo. Se você for comparar com o resto da sua carreira, é dinheiro baixo. É, com plano de crescimento Então dentro da empresa. pensa mais pra frente, sabe? Não queira ganhar um pouquinho a mais, R$600 a mais, pra depois ganhar 600 a menos. Porque é depois que importa, é sempre o futuro. Ou 2 mil a menos. É. Mas eu acho que aqui só tem esse ponto de, cara, entenda a realidade e o quanto o fator remuneração é importante pra você. Porque eu acho que também não dá pra falar, só isso e, puta, às vezes R$600 vai ser um negócio que vai fazer mega diferença aqui a galera tem que na adaptar. qualidade de vida da pessoa, na renda familiar, sabe? Então acho que você tem que levar isso em conta. Não vejo problema de escolher o estágio só pelo dinheiro nessa situação, aqui sabe? todo mundo, todos os pontos que a gente for falar, pô, você tem que adaptar. Ah, mas eu só preciso de um estágio, só preciso começar, nem analisa nada, só aceita, sabe? Então essa dica principalmente é pra quem tá de boa de às escolher. vezes você tá quebradaço, precisa ajudar em casa e, mano, você não vai ficar escolhendo estágio. Aceita qualquer estágio que você passar, depois você se prepara pra procurar outra empresa melhor, por exemplo. É isso. Você vai preparando de acordo com o que você tem ali. Vê aí a sua realidade e só vai. O segundo fator, Camilinha, ele pega aqui basicamente 3 coisas. A gente vai olhando do macro pro micro, que é você olhar o mercado.
Então, por exemplo, mercado bancário, mercado da indústria farmacêutica, mercado automotivo, eu nunca sei se é automotivo ou automobilístico, acho que é automobilístico é esporte. Enfim, o mercado, o macro mercado ali, depois a gente olha a empresa em si, tipo a reputação da empresa, como a empresa é vista pelo mercado, e depois a sua área e as tarefas que você vai fazer. Isso é mega importante de você analisar. Então, puta, o mercado, vamos supor, na hora de escolher um estágio, puta, você falou mercado bancário. Cara, o mercado bancário é um dos que mais paga salário de estágio, é um dos que mais paga pra pessoa como analista e é um dos que mais efetiva, porque rola muita grana. É literalmente o setor do dinheiro. Mexe com dinheiro. Então, por exemplo, é muito diferente você selecionar pra estagiar no mercado bancário do que o mercado automobilístico, por exemplo. Que, por exemplo, agora com automotivo. Agora com o Covid, cara, tá uma merda o mercado. Não tem verba pra nada. Com tudo. Covid, dólar, é muito falta de sensível à peça. Agora, tanto que todo mundo que tá vendendo carro usado tá comprando muito fácil. Aí você vai numa Chevrolet da vida comprar um carro, não tem. Você tem que reservar um carro pra chegar daqui a 45 dias pra frente. É isso. Então, assim, você tem que olhar primeiro o mercado. Puta, você gosta daquele mercado? Aquele mercado é atrativo pra você? Aquele mercado faz sentido com o que você tá buscando pra sua carreira e tal? Primeira coisa, olhar isso, fazer essa análise. Depois, a gente entra na empresa específica. Puta, como que é essa empresa? Como que ela é vista no mercado? Essa empresa, ela faz sentido pros meus valores? Tipo, a gente já até comentou, né? Teve uma pessoa que a gente tava trocando ideia, que ela era vegetariana. Inclusive tem podcast aqui com a Camila. Ela conta essa história. É, com a Camila. Tem podcast com a Camila, segundo... Camila Monteiro da Móvel. Se eu não me engano, é o segundo ou quarto episódio. É o segundo? Não, desculpa. Eu pensei que você ia falar a segunda vez que a gente entrevistou ela. Ela veio em outro podcast também. A Camila da Móvel, hoje ela é analista de Employer Branding lá na Móvel. E, cara, ela falou pra gente, quando eu tava procurando estágio, eu nem escolhi, assim. Eu me candidatei pra JBS, que é uma empresa de carnes, se eu não me engano, da Sadia, Perdigão, não sei. Enfim, JBS, que é uma empresa de carnes, e ela era vegetariana. Então, tipo, legal. Porra, a empresa faz sentido pra você, tipo, combina, você se identifica com os valores daquela empresa, você admira aquela empresa, você vai ter orgulho de falar, porra, eu trabalho na JBS, ou não. Porque daí você só trabalha por dinheiro. Dinheiro por dinheiro, puramente, não aguenta a cabeça de ninguém. Uma hora você quebra, uma hora você fala... Quando o dinheiro não é mais o problema, quando você sai nas necessidades básicas, você começa a pensar em outras coisas. Mas mesmo assim, se tudo é baseado apenas em dinheiro, não tem, tipo, o tesão do negócio em volta, ou você não trabalha com pessoas que você gosta, cara, no final, você vai estar esgotado. Sim. Você vai continuar, mas você vai ficar esgotadíssimo. Sim. Então, é mega importante você analisar se, você se identifica com os valores da empresa. Então, por exemplo, Ambev, há 10 anos atrás. Cara, Ambev há 10 anos atrás, antes de passar por essa remodelagem de cultura, era uma empresa extremamente competitiva. Eu, por exemplo, sou uma pessoa competitiva, mas eu não lido bem competindo dentro do mercado de trabalho com pares. Eu lido bem competindo com concorrência, isso me pega pra caramba. Mas, tipo, competindo com a pessoa que tá trabalhando ali no meu dia a dia, eu sou muito colaborativo. Então, se eu fosse trabalhar na Ambev há 10 anos atrás, mano, ia ser um choque de cultura. Porque eu não ia me dar bem ali, eu não ia curtir ali. Hoje a Ambev já mudou totalmente a cultura dela. Mas é muito disso. Tipo, você encaixa na cultura da empresa, porque você, na época, era o perfil Ambev. Nossa, Ambev pra mim... Eu lembro que eu ouvi histórias, tinham conhecido dos meus pais que já foram, acho que, trainee ou estagiários na época da Ambev um tempo atrás. Eles falavam, a gente chegava e tinha grito de guerra. Porque era área comercial e tinha grito de guerra. Quando eu ouvia aquelas histórias, eu falava, caraca, eu preciso entrar nessa empresa, tem todo o meu perfil. Era uma cultura mega agressiva. Era muito diferente, até quem quiser conhecer um pouco mais, tem o livro pra... Qual que é o livro mesmo? Sonho Grande. Sonho Grande. Só que é aquilo, quando a gente foi fazer a parceria com a Ambev, a gente já veio com essa pegada, né? De, vai ser assim, assim, assado. Eles, então, veja bem, mudamos, porque o mercado é consequência das pessoas. Se a gente continuasse com aquela mesma cultura... a gente não ia ficar muito tempo no mercado em alta. Ia vir outras marcas aí, uma Michelob da vida, uma Roe Garden. Roe Garden é Ambev. É Ambev? Heineken não é Ambev? Heineken não é Ambev. Bud não é Ambev? Bud é. Bud é Ambev? Nossa, a Ambev virou, tipo, a gigante quando ela comprou a Budweiser. Eu não li o livro. Foi mal. Foi mal. Tá precisando ler o livro, porra. Tô precisando ver o seu vídeo do YouTube explicando sobre a Ambev. Lá, inclusive, tem uma Budweiser.
É verdade. Inclusive foi a Ambev que mandou pra gente a Budweiser. Budweiser. Guaraná, Antártico. Isso. Não, é verdade, Colorado, Colorado. Ambev. Eles compraram muitas micro cervejarias. Qual que é aquela do Vols, bem? acho que é Ambev também. É mesmo? É, do Zé. Ah, qual que é aquela lá, o Bex? Bex. Bex é deles. Bex é deles. Não, é que eu viajei aqui, Até Pepsi. mesmo. Eles É, fazem até a Pepsi. produção da Pepsi. Eles têm o direito da Pepsi no Os bichão Brasil. é brabo, né? Não, os caras são foda. Brabo. Foda. Mas não entrei lá, não. Não entrei. Do nada. Não, porque combinava Ah, comigo, mas eu acabei não entrando lá. E realmente, mudou totalmente. E se eu não tivesse... Por isso que a gente fala, é muito importante você pesquisar. Porque imagina, você entra achando que é uma coisa, no dia a dia você vai com aquilo. Outra coisa. Você vai, ó, filhão, ninguém vai gostar de você, não. Você não vai se dar muito bem. É isso. E além de analisar a empresa, cara, é muito importante você ver a área. Porque, por exemplo, às vezes você vai entrar numa empresa que, puta, a empresa é animal. Mano, eu entrei no Google. Só que eu entrei no Google na área de controladoria. Porra, eu odeio controladoria. Eu não conseguiria. Tipo, porque é um negócio muito mecânico, muito operacional, muito repetitivo. Tem zero a ver comigo. Então, porra, às vezes você tá numa puta empresa, mas você tá numa área que não combina com você. Então é importante você analisar a área da vaga também, com um adendo. De que às vezes é a empresa. É o estágio foda que você imagina. E talvez você possa trocar de área lá dentro. Que foi o que aconteceu comigo no Itaú. E comigo? Pra mim não era a empresa, não era o estágio foda, mas pagava bem pra caramba. Passei na área comercial, que era uma das únicas áreas que eu não queria estagiar. Eu não queria comercial e não queria indústria. E fui pro Itaú, porque eu passei lá, era comercial, falei, beleza. 6 meses depois eu consegui trocar de área. Sim. Então tem esse adendo da área de que às vezes você consegue fazer essas mudanças dentro da empresa. Sim. Eu já usei esses 3 fatores. Alguns errados e alguns certos. E esse de controladoria, que você falou, não é minha cara. Controladoria mexe muito com o número, né? E aí você falou que... O que você tá rindo? Aquela hora que você falou, não, é R$600 de diferença 12 vezes ao ano, é 12 mil reais. Não, mas por 2 anos, me respeita. Mas é 14. Mas é quase, vai. Tem uma margem de erro, né? Tem uma margem. Caraca, você te acha O muito ano, quando vai fazer engraçado. conta, a gente considera 10 Não, vezes. é que eu não brinco com o 12. Ricardo, que ele não é muito bom de matemática, só que ele é muito convincente. Às vezes, do nada, a gente tá no meio do rolê, ele... Antigamente, né, quando a gente fazia uns rolês, assim, com umas divisões mais longas, né, pegava o final de semana inteiro, aí ele virava, deu tanto de picanha, a gente separou cerveja, gin, vodka, e tem 9 pessoas... Deu 12,73 pra cada um. Ele podia muita coisa. E ele não entende que tá errado. Não, eu entendo que eu tô errado, mas o Só que na hora segredo... que você solta a voz assim. O segredo é você falar com confiança, entendeu? Tipo, me pergunta um Cara, número se aí, me esse fala rolê foi uma 12 reais, conta pra eu fazer de cabeça. 73 vezes 12. 73 vezes 12, sabe? 475. É isso. É isso, ó. É Você fala isso. com confiança, É isso, mano. Se entrasse quase em ninguém vai pegar a calculadora. A empresa quebraria, Não, ia mas quebrar então... a empresa, ia quebrar. Vamos recapitular os pontos aqui. Então, você tem que olhar o mercado, a empresa e a área. E também a atividade. E também a atividade. Porque às vezes você pode entrar numa área muito da hora, mas pegar só o corno job ali da área. Eu vou te mostrar um erro de não analisar isso com a minha própria história. Solta, lança braba. O meu primeiro estágio, eu entrei na ThyssenKrupp, multinacional alemã, que faz o quê? Elevador, faz rolamento. O que é rolamento? São pequenas pecinhas que rolam, realmente. Não, pequenas pecinhas que rolam. Então, por exemplo, o Hopi Hari, toda a montanha-russa tem esses rolamentos. A pergunta, é Hopi Hari ou Hop Hari? Ricardo, me enche o saco, né? Não, real, não sei. Eu vou saber, criei o Hopi Hari. Nossa, que grosseria. Você trabalhou na empresa que fez o rolamento. O que Pô, a galera mas a gente falava? fazia rolamento, não o Hopi Hari. Ai, que Depois eu pesquiso na doideira. internet. O negócio tá falido, o Hopi Hari. E aí, não analisei o mercado. Pô, rolamento, elevador. Então fábrica, Família, tudo indústria. junto ali. E eu, aqui, nada a ver. Então, assim, eu não analisei. Pô, cheguei lá, era todo dia ouvindo sobre rolamento. Todo dia. Não tem muito pra onde fugir. Vai falar o quê? De Budweiser? Não, porque você não trabalha na Ambev. Então, aquilo pra mim era muito chato. Se eu falasse de bebida todo dia, talvez eu ia gostar. Porque é um negócio que eu acho legal, um assunto que eu acho da hora. Então, mercado. Pô, analisa, porque você vai ouvir esse assunto todo dia. Todo dia. Não tem pra onde fugir. Empresa. É empresa o segundo? É empresa, segundo.
Empresa. Qual que era o ponto central de empresa? Cara, é que você tem que combinar com a empresa, tipo, Ah, tá. bater com a cultura da empresa. A cultura lá da ThyssenKrupp era uma cultura muito mais hierárquica. Eu não gosto muito disso. E também quando você pega indústrias no geral, tipo, cada Nossa. nacionalidade tem seu estilo, né? A Alemanha Indústria é muito alemã chato. tem um título, tem um estilo, indústria francesa, cada uma tem o seu estilo. A alemã, assim, é muito coxinha, mega coxinha. Então você tem que manjar muito de 5S, que é a organização. A mesa tem que estar assim, ó. No final do dia tem que estar organizada. Igual a minha mesa aqui no Estagiário Sênior. Igualzinho, Ricardo, igualzinho. É o oposto, na verdade. Mas igual no Itaú. No Itaú era um pouco mais zoneado. No Itaú, não tinha regra, O né? Itaú é o lema, né? Seja você mesmo. No Itaú, às vezes, só acontecia. Vinha a galera da segurança. Gente, vocês penduraram um negócio ali no lustre. Vocês penduraram um anão aqui. Vocês penduraram 5 bexigas ali no lustre, uma foto de alguém, só avisando vocês que não pode. É verdade, Era, tipo, na minha assim, área tinha um monte de foto da direto galera. a gente pendurava os negócios na janela, colava coisa na janela. Os bombeiros ficavam loucos. Mas então, eu não tinha analisado isso, cheguei lá super hierárquico, eu tinha que vestir roupas mega sérias, eu tinha que... Cara, eu não funcionaria numa empresa assim. Eu não funcionei claramente, você tem um perfil parecido com o meu. Então assim, empresa, analisa, porque é aquilo, de segunda a sexta, 6 horas por dia você vai estar lá. Pô, se você não gosta de falar de elevador, e se você não gosta de hierarquia ou da roupa que você usa, filhão, você não dura por muito tempo, não dá. Pô, o negócio enche o saco, sabe? E o terceiro aqui que você falou, que é a área. Eu entrei em supply chain. Supply chain, até explicando, porque eu não entendia na época que era supply chain. Supply chain trabalha muito com exportação, com a parte mexe com uma parte de planejamento, mas é principalmente A exportação. parte mais logística do negócio. Logística, isso, fugiu a palavra, né? Supply chain é igualzinho logística, só que trabalha muito com a parte, o exterior, a exportação na de real, fato. acho que supply cuida de tudo, é que você ficava na área e cuidava do exterior. Isso, a minha era toda embarcação, era navio, avião, enfim, qualquer transporte que você queira usar. E, é assim, todo dia são os mesmos problemas, todos os dias são os mesmos pontos. Então, você chega lá, eu trabalhava muito com papel, Ricardo, era assim, eu tinha uma mesona, assim, e um gaveteiro, que eles chamavam de porquinho, que até hoje eu não entendo porquê. Porquinho? Eles falavam, qual que é o nome? Chama de Clayton. Porquinho, velho. Eles falavam, puxa o porquinho. A primeira vez que eu ouvi essa frase, puxa o porquinho aí pra mim. Aquela que eu virei assim, eu não dava muita risada lá, porque eu tinha medo de ser muito Você era informal. uma garota executiva. Eu era muito séria. Pois não. Por gentileza, quando eu queria você ver diz se eu ouvi porquinho, ao que você está se referindo? Como não ouvi? O porquinho. Porquinho. Aí eu comecei a rir muito, passei mó vergonha. O porquinho, o armarinho do seu lado. O pequeno armário cinza do meu lado. Tudo bem, vamos chamar ele de porco a partir de então, beleza. Enfim, cara, esse porquinho era lotado de papel até a goela do porco. Tinha muito. Eu ficava lá. E o meu trabalho, uma parte dele era separar essas embarcações, era tudo nota, assim, em outra língua. Era tudo em inglês, tinha umas coisinhas em alemão e tal. E eu tinha que deixar na ordem. Tinha em chinês, porque vinha muita embarcação da China. E, porra, eu ia pegar uma invoice, eu não sabia nem que era invoice. Invoice é umas nota fiscal da vida, só que daí é NSC, NE, é um monte de sigla... NFT... Não, é um monte de sigla de imposto mesmo. E aí eu tinha que colocar na ordem certa. Nossa. Só que eu não tinha entendido que era pra pôr na ordem. Aí uma hora eu enchi os... Só juntou os papéis. Tinha que colocar, sei lá, umas 7 folhas juntas. Eu pegava... uma chinesa, uma inglesa, eu juntava. Como que eu vou organizar hoje? Vamos por continentes. Aí Camilinha separando por continente. Cara, eu era ridícula como estagiária. Louca, mano. Não, mentira, eu não fazia isso, mas é que teve umas horas que eu fazia muito errado. Só que assim, era todo dia igual. Era um problema, eu sabia qual problema ia dar, eu sabia o que eu tinha que resolver. O meu divertimento era o Excel, que eu saía automatizando tudo. Eu chegava lá, pronto, automatizei isso, pá.
E então, assim, você precisa entender muito qual que é o seu trabalho, que é aquilo, você vai estar numa empresa que você não gosta, no mercado que é chato e numa área que não combina com você, não tem como você mandar bem. Porque você não vai gostar do negócio, então você não vai estudar no seu tempo livre isso. Total. E o próximo fator que complementa total esse daqui da empresa é justamente com relação ao posicionamento e cultura. Então, cara, como que essa empresa se posiciona, vai? Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma preferência de trabalhar em ambientes mais informais. E vamos supor que, puta, meu sonho é trabalhar em mercado bancário, que na época não era. Mas, porra, eu vou trabalhar no Safra, no Banco Safra, que é um banco tradicional, um banco mais formal, um banco voltado pra alta High renda, level. que a galera vai de terno, gravata e tal, e é a pegada do banco, ou eu vou trabalhar no Nubank, que, porra, é pegada de startup e tal. Então, como a empresa se posiciona nesse sentido, como a empresa se posiciona no mercado, a cultura da empresa. Então, esse pilar aqui tá totalmente junto. O próximo, Camilinha, é o potencial de aprendizado, que a gente já falou, né? De, porra, você tá no estágio com a finalidade de aprender. E, cara, isso é mega importante. Você entrar, tem 2 tipos de estágio. O estágio que você vai chegar lá, vai aprender pra caramba. Você vai ter contato com pessoas muito fodas do mercado. Você vai ter, os seus pares vão ser pessoas que você admira. Seus gestores vão ser pessoas que você vai falar: caralho, mano, minha gestora é muito foda. Olha o que ela falou nessa reunião. Você vai começar a admirar as pessoas, você vai aprender muito com as pessoas e você vai aprender muito com as coisas que você vai fazer, as suas atividades do dia a dia. Tem esse estágio, que eu chamo de estágio foda. E tem o outro estágio, que é o estágio corno job, que vão jogar você pra separar ali um monte de papel de continente, de importação, de nota NFT lá. Oi, gente. Você vai fazer só o corno job, só o operacional. Você tá lá só porque você é uma mão de obra barata e, porra, alguém precisa fazer aquilo, a gente não tem um robô. Vem cá, Camila! Ha! Supply Oi, chain! Oi, eu tenho um porquinho. Uhul! E você tem esses tipos de estágio. Então é muito importante você pesquisar e entender melhor se o lugar pra onde você tá indo tem esse potencial de aprendizado. Se você vai aprender com as pessoas que estão lá, se você vai ganhar essa maturidade de mercado, se você vai fazer reuniões, às vezes, por exemplo, puta, você quer desenvolver suas línguas internacionais, fala inglês, às vezes espanhol. Porra, você vai ter a oportunidade de fazer reunião com gente gringa lá dentro? Poxa, isso vai te dar um puta aprendizado, um puta desenvolvimento. Isso é mega importante, porque eu lembro quando eu tava na BASF, todos esses pontos aí que você falou era a minha realidade. Eu admirava a galera, tinha muito contato com a língua, inglês, espanhol. E aí, quando eu fui pro Itaú, é a empresa brasileira, então não ia ter contato com o exterior. E esse ponto eu esqueci de analisar. Pra mim era o ponto positivo. Era o ponto positivo, pra mim foi o negativo, porque eu sentia falta de ter esse contato, porque, pô, você desenvolve pra caramba, você começa a falar gíria em espanhol e tal, e aí você fica um tempo congelado, você esquece, é o cérebro humano, não tem como você ser bom em um negócio que você nem executa. Então isso é um negócio muito legal. E assim, sobre você entender, é difícil falar qual estágio vai ter pessoas que eu vou admirar. E aí? Antes eu pensava que era inimaginável você entender qual estágio te proporcionaria isso. E aí, eu comecei a entender muito a questão do networking, de você ir atrás. Tudo que você pesquisa, hoje em dia, você tem resposta. Dificilmente tem algo muito complexo, muito secreto. Cara, hoje você vai no LinkedIn, quem tá lá é pra se abrir pro mercado, é pra conhecer outros colaboradores, outras pessoas, outros perfis. Então, você vai lá, pergunta para um estagiário: eu quero me candidatar para sua área, você pode me contar como que é? Meus gestores não são tão da hora, você quer entrar aqui mesmo? Pô, não, vou pular fora, vou para outro lugar. E é isso, eu comecei a fazer isso. Quando eu entendi, quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu falei: aqui eu quero, aqui eu não quero entrar. Aqui nem que me paguem 5 mil reais. E aí você começa a ser mais seletivo. E teve também, por exemplo, quando você entrou lá na Dental Factory, na startup que você estagiou. Você teve a entrevista e você acho que se conectou com o CEO. Você falou: cara, que cara o foda. Nosso perfil MBTI era bateu idêntico. o perfil de vocês. E você ficou mega admirada, porque você achou o cara muito foda. Você falou: preciso estagiar aqui, preciso trabalhar foda, com ele. Deve ser muito. E eu vou trabalhar junto com ele. Então, tipo, esse potencial de aprendizado é muito importante você
você analisar. Porque é aquilo, no final das contas, beleza, você pode entrar num estágio que você vai ganhar muito bem fazendo corner job, mas e depois? E quando você for efetivado? Você vai ser efetivado às vezes na área de operação, na área que faz o corner job. É isso que você quer no longo prazo? Porque no geral nas empresas, o que você falou, o estágio ganha a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu tava estagiando lá no Itaú, eu estagiava numa área mega estratégica, mas tinha uma área que atendia a gente, que era a área de back-office, que era a área de operação. Então, basicamente, a galera abria a conta manualmente ali, as contas PJ. E aí tinha uma estagiária dentro daquela área. Só que qual que era o plano de carreira dentro da área dela? Ser efetivada no back-office. O salário que eu ganharia como analista júnior na minha área era lá por volta de R$6.000. Na área de back-office era 4.000, por exemplo. Caraca. E o plano de carreira lá era muito estagnado. Então isso você tem que analisar pra ver se faz sentido, se a área pra onde você tá indo, a empresa pra onde você tá indo, vai ter potencial de crescimento. Assim como, por exemplo, tem muitas empresas que não têm potencial de efetivação. E que é justamente o nosso próximo pilar. Eu já tava confusa. Eu falei, ué, a gente tá falando de aprendizado Eu confundi de também, na hora eu lembrei. Eu confundi falei, na hora acho eu que eu lembrei. falei errado. Mas já vamos pro próximo. O nosso próximo pilar, o nosso quarto pilar é justamente o potencial de crescimento. Porque ele vem muito alinhado com o potencial de desenvolvimento. Qual que é a diferença dos dois? Cara, em um, você tá aprendendo muito, se desenvolvendo muito, ganhando muita experiência. E aqui você vai se tornando estagiário sênior, que é o estagiário que tá pronto pra ser efetivado. Que a gente brinca, né? Nas empresas tem analista júnior, pleno e sênior. Então sempre que você recebe uma promoção, você vai subindo. Mas estagiário, todo mundo é estagiário. Pode ser estagiário ruim, o estagiário bom, estagiário chato pra caramba. Todo Exato, mundo é estagiário. Exato. E tem muita diferença do estagiário, que é a pessoa que tá começando o primeiro estágio dela, entrou agora na empresa, e a pessoa que já tá mandando bem pra caramba, já tá há 1 ano estagiando, 2 anos estagiando, já passou por outras empresas, e a pessoa já manda muito bem. Eu mesma me imagino no meu primeiro estágio, se hoje eu entrasse no meu primeiro estágio, você ia mandar muito bem. eu já saberia o que é porquinho, eu não veria apenas papéis, eu olharia aquilo de forma estratégica. Tipo, pô, se eu tô fazendo isso é porque precisa ser feito. E por que precisa ser feito? O que vai impactar se eu não fizer isso? É isso. E qual que é o ponto? Puta, você vai entrar no estágio que você vai ter potencial de desenvolvimento, de aprendizado, você vai aprender muito lá e você vai se tornar um estagiário sênior. Só que qual que é o próximo passo do estagiário sênior? É ser efetivado. Você vira um estagiário sênior quando você já tá entregando igual um analista, você já traz resultados igual um analista, você já traz resultados igual uma pessoa que é efetivada na empresa, você já se comporta assim. As pessoas das outras áreas que não te conhecem olham pra você e falam, mano, a Camila é analista, né? Então, você já é visto e já entrega resultado assim. E aí, só falta a efetivação. Estagiário sênior só falta a efetivação. Só que muitas vezes você vai achar estágios que são muito bons de aprendizado, mas que lá a empresa às vezes não efetiva, não tem uma cultura de efetivação, ou a porcentagem de efetivação dos estagiários é muito baixa, igual você encontrou no seu estágio. Você tava aprendendo muito, se desenvolveu pra caramba, e não tinha como ser efetivado ali. Você ia ficar no risco de, será que vai ter vaga ou não? Será que vai ter verba ou não? Vale a pena eu ficar mais 1 ano aqui? Será? Que era aquilo, até explicando pra quem não conhece aqui minha história, quando eu tava no 3º ano da faculdade, eu entrei na BASF e eu fiquei 1 ano lá. E eu virei estagiária sênior, tanto que me apelidaram de estagiária sênior. E eu já mandava muito bem, eu sentia que eu tinha as responsabilidades, eu já tocava alguns projetos sozinha. Eu falava, pô, sacanagem, eu tô trabalhando até 8 horas aqui e eu preciso pra mim precisa compensar, eu dou resultado. É o prêmio pelo seu resultado. É o pra mim reconhecimento. é o mérito, eu acredito muito na meritocracia nesse caso. Se eu tô entregando resultado, pô, vocês precisam me dar algo em troca, que pra mim era efetivação. E eu moro lá na puta que pariu comparado com a base, então pra mim não tava compensando mais tanto, eu não enxergar essa projeção na carreira. E aí eu falei, quero ser efetivada. Isso por uns 6 meses, eu falei uns 7 meses. E aí nada. Só que daí eles falaram, a gente vai te efetivar, mas como 3ª. Agora não tem efetivação, não tem. Então eu poderia... Explica o que é o 3º. 3ª são empresas... alguma empresa, no caso era a KPMG, que era contratada, era uma consultoria, que era contratada para tocar determinados projetos. Então, na minha área, tinham 3 pessoas da KPMG
que trabalhavam em projetos. Então, esse projeto foi entregue, foi concluído, ele vai ser realocado em outro projeto, ou ele vai sair da BASF e vai entrar no Bradesco da vida. Então, tipo ou assim, numa você Bayer. tá trabalhando na BASF, mas você Você é um freela da BASF. A sua carteira de trabalho é outra empresa. Exato. Então, você não Você trabalha é um lá na freela. prática. Não, então seu salário não é igual, você não pode participar de todas as reuniões, porque você não pode entender do estratégico do negócio. Você é a pessoa que executa, você é o famoso freela corporativo. E eu não queria ser o freela corporativo. Óbvio. E aí eu pensei, né, comigo mesmo. Falei, eu posso pegar esse meu último ano da faculdade, que vai ser o próximo, e depositar minha confiança na BASF, ou eu vou ser protagonista da minha carreira, vou procurar uma empresa que sim, efetiva, e aí lá eu não vou correr risco, porque eu sei que eu vou mandar bem, eu sei que eu vou agir como analista. E aí eu optei por ir para outra empresa do que correr esse risco. E aí foi onde eu entrei no Itaú, porque eu sabia que lá efetivava. Até entrando nisso do Itaú, cara, a gente começou a estagiar mais ou menos na mesma época, você começou um semestre antes do que eu, então você começou no segundo semestre da faculdade, eu comecei no terceiro. A gente começou junto. E no seu primeiro estágio foi uma merda. Eu já tinha uma experiencinha ali, então já me explicaram o que era o porquinho, pelo menos. Já sabia como mandar eu e-mail. cuidava de arquivo também, mano. Cada seguro que a gente emitia era uma folha Era um impressa. porquinho, não. Quando eu trabalhava na seguradora. Mas, tipo, a gente começou a estagiar junto, e o que eu sentia? Que a gente mandava bem, mais ou menos igual, só que eu comecei a sentir que você começou a se desenvolver muito mais que eu. Porque você saiu da startup... Percepção sua. Pode ser. Mas assim, você saiu da startup e você já tava mandando bem lá, e aí você foi pra base, começou a aprender muito mais, e aí eu tava ali no Itaú nesse período, eu tava na mesma empresa, eu tava sentindo que eu tava mandando muito bem, mas pelas suas histórias, pelo que você contava, pelo que eu via, eu falava, caralho, a Camila tá mandando muito bem. E eu também, mas achava que você tava mais. Mas aí qual que foi o ponto? A grama do vizinho é sempre mais verde. Pode ser. Mas qual que foi o ponto? O Itaú é uma empresa que, mano, a gente falou, banco tem dinheiro. Na maioria dos casos, banco tem dinheiro. Então o Itaú era assim, se você mandava bem, você conseguia a sua efetivação. E, por exemplo, muitas empresas, a BASF tinha a cultura de, olha, a gente só efetiva estagiários que são formados. A gente tem uma amiga que trabalha na Tsengrup. Não, na Tsengrup não, viajei. Na Saint-Gobain. Lá, ela só pode ser efetivada quando ela estiver formada. Ela só pode ser analista quando ela estiver formada. Então, às vezes, a empresa contrata como assistente administrativo, auxiliar administrativo, pra quando a pessoa tiver o diploma, aí sim contratar como analista. O Itaú não tem essas porra. O Itaú é assim, mano, você entrega resultado? Entrega. Então, foda-se. Você pode estar no primeiro semestre da faculdade, você pode estar formado, que eu vou te contratar se você entregar resultado. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tava mandando bem, eu tava na metade do meu contrato e eu tava na metade da faculdade. Ainda tinha mais 1 ano e meio até eu me formar. E eles me efetivaram. Só que aí, qual que era o ponto? Puta, eu dei a sorte, porque eu só escolhi pelo dinheiro, mas eu dei a sorte de ter escolhido bem. Do dinheiro ter vindo bem. com as outras coisas. Então lá, eu aprendi pra caramba, eu me desenvolvi pra caramba e ainda teve o potencial de efetivação. Que é justamente esse ponto, cara. Às vezes você vai dar essa sorte, às vezes não. E na época a gente não sabia disso. Na época eu não pesquisei se o Itaú efetivava ou não. E, cara, eu fui burrona também, porque pode ver, eu não analisei nenhum desses pontos. Se eu tivesse estagiário sendo na minha vida, eu teria talvez dado uma acelerada. Porque na época que você entrou no Itaú, eu recebi a proposta também de entrar no Itaú. Logo depois de mim, né? Logo depois de você. Eu recebi a proposta de entrar no Itaú ou na startup, porque eu recebi a mesma proposta com 1 semana de diferença. E eu já tinha aceitado do Itaú, já tava enviando documento. E aí eu comecei, de certa forma, a pesar esses pontos. Não da forma correta. Mas eu falei, o que vai ser mais legal eu falar no final do dia? Qual história? É isso que você falou, eu sempre tinha história. Uhum. Que o meu objetivo era criar história. Uhum. Então eu falei, no Itaú eu tinha o maior preconceito com banco. Eu falei, banco é agência. E banco não é agência, banco tem escorregador, banco... porque tem a agência e tem o administrativo, eu tava no administrativo. Eu ficava jogando Play 3 quando eu te esperava no trabalho do Itaú. Tem feira lá, é um negócio muito bizarro. Mas assim, é muito importante você analisar principalmente a efetivação, porque eu entrei numa startup que tava 6 meses de pé. Você acha que teria efetivação lá? Poderia ter. Poderia ter, mas o salário, você acha que ia ser igual ao do Itaú? Cara, não ia, porque era uma empresa que estava começando, real, não tem grana, não tem caixa. Então, assim, é muito importante, porque o que você quer pra sua carreira? Eu queria ser empreendedora, então pra mim, qualquer fracasso era vitória. Mas se você quer ter uma carreira sólida,
nem todo fracasso pra você vai ser legal. Nem todo fracasso vai ser uma boa história. Talvez os caminhos precisam ser mais assertivos. E olhar isso da efetivação é mega importante. Principalmente se você tá no final da faculdade. Porque a corda tá no pescoço. Se você entra numa empresa que te quis ali só por 2 anos... E aí depois não vai te efetivar, você fala, pô, mas eu vou me formar, se você não me efetivar eu vou ficar desempregado. Aí você, ai, desculpa, mas infelizmente não tem como. E a gente já viu muito amigo passar por isso. É normal, muita infelizmente gente da nossa é comum. faculdade, da nossa sala passou por isso. Infelizmente é comum. Que a pessoa entrou na empresa sem analisar se efetivava ou não, a pessoa não ia fazendo essas conversas pra ver se ia rolar, igual você fez. Tipo, você tava na base, lá não ia efetivar, você falou, mano, vou sair enquanto dá tempo de eu fazer outro estágio, porque se eu ficar aqui até o final do contrato, eu posso ou não, mas eu tô muito no risco. No Itaú era praticamente certeza. Puta, se eu mandar bem, eu vou ser efetivado. Pode ser em 1 ano, pode ser em 2, mas assim, é certeza que eu vou ser efetivado. Sim. Mas na BASF, não. E você vai correr esse risco? A gente teve uma amiga que ela correu o risco, ela ficou até acabar o contrato dela, ficou o último semestre de desempregada. Antigamente, né, a galera tinha essa cabeça de, mas você é de faculdade top, vão te efetivar. Pô, a gente tem conhecido que era da FAAP, tava trabalhando na Kimberly-Clark, que também é uma empresa muito top. E aí fez 2 anos lá, só que não tinha efetivação, não tinha budget, ou eles estavam igual a BASF. Uhum. Pô, não adianta, você pode estar em qualquer faculdade. Se a empresa tem esse perfil, ou dependendo da economia, do budget, enfim, do que for, cara, infelizmente você vai sair do mercado sem a efetivação. Uma mão na frente e outra atrás. Tô ficando bêbado, mano. Com 2 só? Com 2, eu não jantei, velho. É que a minha tá na metade. É que você fica meio acelerando aí. Vamos pegar a terceira? Ô, galera, aí Vira aí a sua. Não, vou fazer xixi aqui. Tô com mó... Dá um pause e vai mijar, caramba. Ô, galera do YouTube, escreve aí. Qual o tempo, mais ou menos, vocês gostam de podcast? Porque o Ricardo tá assim, ó. Não, vai dar bom o tempo. Claro que vai dar bom, mas você fica me apressando que nem o Ben 10 não, aqui é que apontando. Geralmente os nossos episódios têm, de 45 minutos a 1 hora. A gente tava no primeiro tópico e já tinham passado 25 minutos, entendeu? Aí galera do YouTube, que é a do Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, não tem onde comentar, infelizmente. Enfia no rabo a opinião. Quem tá no YouTube? Não enfia não, enfia no YouTube. Se você puder, por gentileza, clicar no link do YouTube. Mas comenta aí, qual é o tempo mais ou menos que você gosta de ouvir podcast? Tipo, na faixa ali de meia hora, uma hora... Não, deixa a galera falar o quanto gosta. Vou dar faixa, que fica mais fácil a pessoa falar. De 0 a 30. De 0 a 30. De 30 a 45. De 30 a 45. De 45 a 1 hora e 15. Ou a partir de 1 hora e 15. Nossa, Camila. Que horror, gata. Nossa. Era só pra finalizar esse Gente, assunto. essa é minha noiva. Vamos lá pro próximo. E o nosso... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5... E o nosso 6º fator que deve muito ser analisado. Deve muito ser analisado. Principalmente agora no cenário que a gente tá, com a galera sendo vacinada. O mercado voltando a andar como tava antes da pandemia. Que é justamente a distância. Nossa, cara, e se eu analisar? O meu primeiro trabalho era um puta corner job. Eu não ganhava bem. Eu ganhava menos do que um estagiário ganha, no geral. Eu não ganhava bem. Era um puta corner job. Eu trabalhava 8 horas por dia, porque eu era CLT. Ia de camisa? Ia de camisa. Não, camisa foi só no começo, vai. Ficava bonitinho. E, puta, era uma empresa que eu não tinha potencial de aprendizado, de crescimento, de nada. E, cara, eu trabalhava 10 minutos de casa. Era lindo. Você era muito vagabundo. Lindo. Era muito da hora, porque assim, eu saía de casa 7h50 e chegava lá 8 horas na hora, certinho, perfeito. Saía 6 horas, não, 5 da tarde, 5h10 eu tava em casa. 5h15, vai, que e ainda dava um mergulho na piscina em horário de verão. Era tipo isso, então foi muito bom por essa distância, mas de resto nada. Só que, cara, depois quando eu comecei a trabalhar no Itaú, que era em São Paulo, porque eu moro em São Bernardo. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, que aí, puta, no começo eu ia de fretado, pegava ônibus, eu pegava trólebus. Eu confundo o nome. Era eu pegava. Eu pegava trólebus, eu tô bêbado, Camila. Eu pegava trólebus e aí depois eu pegava um metrô e às vezes eu pegava um ônibus ainda. Aí começou a apertar. Vida boa. Aí dava aquele sono, dava aquela preguiça. Porque os 10 minutos que eu ia pro trabalho antes, eram os 10 minutos que eu chegava até o ponto de trólebus.
Caraca. E aí isso impacta, óbvio, né? Então, tipo, puta, a distância é um fator que mega deve ser analisado. Mega deve ser analisado. Sim. Talvez se eu tivesse ido pra aquele estágio que eu ia trabalhar na Paulista, no Itaú. De trolebus eu demorava 1 hora, mais ou menos. Se eu fosse no da Paulista, iam ser 2 horas, Não, mano. na Paulista você tava ferrado que nem eu, na BASF. É. Mas... você é a melhor pessoa pra falar de distância. Não, eu tive todas as distâncias da minha vida também. A primeira empresa dava uns 30 minutos. 30 minutos, ou menos. Não, vai dar uns 25. Meu segundo estágio dava 20. Foi diminuindo, foi melhorando o negócio. Só que era tudo aqui na região. Aí o meu terceiro fui pra BASF. Pai amado, primeiro dia eu fui de carro. Assim, estacionamento lá é a partir de R$50. Nossa. Só que, ó, de carro, eu sempre pegava... Você ainda foi burguesa safada de eu estagiário fui de carro. fui testar, não fui de carro não, fui testar. Falei, pô, se valer a pena, melhor do que ficar acordando 2 horas antes. Testei, peguei acidente. Foi pra 2 horas e 20. Nossa. Falei, minha Ainda foi pouco. gasolina, meu salário vai em gasolina. É. Vai em álcool, né? Porque eu ainda pago etanol. E eu falei, não dá não. E aí eu fazia esse trabalho, eu pegava fretado. E assim, é legal você analisar isso também, porque tem empresa que paga fretado, tem empresa que tem fretado próprio. A Mercedes, por exemplo, tem fretado próprio. A Embraer também tem, A Embraer... tem fretado pra quem é da FEI, tipo... Exato, então tem isso é muito muito aluno. legal você analisar. Porque a BASF deixava eu pegar um fretado de R$10. E aí tinha ar-condicionado, tinha os horários certinho o fretado que é outra vibe, né? passava. Que eu ia no outra trolebus, coisa. mano, às vezes eu ia de pé, tipo, daqui não até podia São ir Paulo. de pé no trolebus. Era assim, ou ia sentado, ou você tinha que esperar o próximo. Então assim, eu ainda fui mais de boa. Depois a gente começou a ir de carona, né? A gente trocava carona. E aí eu pegava metrô. Então era 40 minutos pra ir, 40 pra ir de carro, 40 pra ir de metrô. E trólebus no final. Porque você ia comigo de carro até o Itaú, que ficava Que na fica frente no do metrô. Fica dentro do metrô, na fica realidade. tem uma entrada no metrô pro Itaú. E aí, do metrô, você ia pra BASF. Dava mais 40 minutos. Então assim, pô, essa época eu suava demais. E nessa época, por exemplo, eu era analista, eu trabalhava 8 horas por dia. Você era estagiária, trabalhava 6 horas por E dia. aí dava certinho. A gente entrava junto e saía junto, porque você tinha 2 horas a mais de deslocamento por Dava dia do que eu. certinho. É E foda aí, isso. o meu último ano de estágio, que foi todo dentro do Itaú, é que metade foi home office, né? Eu fiquei 2 meses indo até o Itaú. Mas, pô, 40 minutos, pra mim, 40 minutos era lindo. Era lindo. Porque, assim, pô, 40 minutos não é nada. Eu gastava quase 2 horas e pouco todo dia. E aí você faz o cálculo, são 4 horas por dia. Pô, 4 horas de vida por dia, vezes 5, vezes... isso 12. foi uma coisa que a pandemia impactou muito, né? Que a gente viu o tempo que a gente perdia em gente viu que a deslocamento. E A quanto que nossa impacta geração você teve ter... muita sorte, né? De ter essa... sorte entre aspas, né? Mas sorte falando de tempo. De poder ter essa percepção. Que normalmente a galera Não tem. tem quando é mais velho. Que fala, pô, eu gastei tantos dias da minha vida em trânsito. E a nossa geração teve essa possibilidade de ver, pô, dá pra assistir série, dá pra eu malhar, dá pra eu estudar, dá pra eu fazer isso, dá pra eu ver meus amigos, minha família. Cuidar do meu peixe, várias coisas. Levar o cachorrinho pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Acertou, miserável. Jiu-jitsu. E o álcool está batendo aqui no podcast. Jiu-jitsu. Não, mas é mega importante você analisar a questão da distância. Até a gente teve uma aluna, quem que foi que passou, acho que em 2 empresas? A Bruna, ela morava em cidades diferentes. A Bruna Toledo que passou ela passou na Singenta primeiro. E ela morava em cidades diferentes. Ela tinha que pegar... que é tudo no interior, essa galera que pega estuda em estrada, em né? Federal, acho que é na São José, São Carlos, nunca lembro qual que é. Ela faz Unicamp, eu acho. Campinas, então? Não, acho que é São José. É? São José. São José ou São Carlos, que eu não sei muita diferença dos dois. Mas ela tinha que pegar e pôr lá a estrada. Então ela pegava estrada todo dia. E aí ela 2 falou, horas de estrada. não, tô fora, entrou na Bayer. Que aluno nosso é assim, né? Tem estratégia, escolhe pra onde vai. Escolheu, mudou pra Bayer. É isso. E a gente, Camila, tem o 8º fator aqui, que eu falei que era 8, né? Só que o 8º você não sabe. É o 8º, eu não sei. O 8º fator é um fator que ele deve ser muito bem analisado. Ai, papai. É um fator que, tipo assim, cara, talvez o fator que você mais tem
que prestar atenção. Porque todas que a gente falou aqui, muito depende, depende do seu Aí contexto. você tá me engambelando. Não tô, gata. Depende, depende do seu contexto, bêbada. depende do cenário. Não, veja bem, pondere bem. Esse último fator, Pondere bem. ele é o fator que ultrapassa todos os outros. Sabe qual que é? Não faço ideia, né? Eu vou falar depois dos comerciais. E Brincadeira. vamos ao agradecimento à Ambev. Não, o 8º fator é o feeling, mano. Feeling. É o feeling. pior Porque que é. às vezes você pode analisar tudo. Tipo, aquela pessoa que ela é racional e tal. E ela, não, vou fazer uma planilha aqui de quanto tempo, quanto gasto eu Vou teria. abrir meu Excel e minha macro aqui. Vou abrir o meu Excel e vou colocar fatores, vou ponderar os fatores pra cada um desses pontos. Só que, cara, nada vence o feeling. Às vezes, você pode estar numa empresa que não é muito conhecida no mercado, aí você pode estar num lugar que, puta, será que é aqui mesmo? Aí você pode estar num lugar que paga mal, ou que você tá lá só pelo dinheiro e você fala, mano, eu acho que eu tenho que ir pra lá. Na época do Itaú, era só pelo dinheiro, mas você fala, porra, eu acho que eu tenho que vir pra cá. Eu tava com o feeling, sabe? E acho que esse feeling, muitas vezes, ele supera tudo. Que você pode analisar total. logicamente, mas, mano, se o seu coração estiver falando, não, vai pra lá. Vai pra essa empresa. É que Segue aqui, segue esse caminho. na minha cabeça, assim, o feeling tem muito a ver com tudo isso que a gente tá falando, porque a gente compara muito com experiência nossa e dos outros. A gente... Pô, aí você vai tendo aquele negócio que nem sempre é racional. Todos os meus gestores que eu tive, ou que entraram depois, eu tive um feeling. E esse feeling tava certo. Se eu gostaria dele no meu dia a dia, ou se eu não ia gostar. Todos os que eu gostei muito, esse feeling foi assim, ó, no momento. E os que eu não gostei também foi assim, de primeira. Todos os estágios também, cara, é real isso de feeling. É. E isso de gestor, até falando pra galera, cara, é muito real. É um negócio que a gente fala muito pros nossos Pode alunos. até ser um 9º fator aqui. Pode ser um 9º fator. Isso é muito importante. Assim, se na entrevista você ficou meio broxa, assim, aquela que você fica meia bomba, né? Na entrevista, você fica tipo... eu gostei muito da área. Mas o gestor, mais ou menos. Não. Cara, eu tenho quase certeza que no dia a dia esse gestor vai ser mais ou menos pro resto dos seus 2 anos de estágio. Só que quando é aquele gestor que deu muito, que você falou, caraca, eu quero ser amigo do Ricardo depois dessa entrevista. Normalmente você tem um crescimento e desenvolvimento muito maior. Porque aquela pessoa, você teve uma conexão. Quem você se conecta, a pessoa quer te ajudar, quer te jogar junto com você. Então, um feeling nesse momento, pra escolha, vamos imaginar que você tem aí, passou em 2 estágios. Vê qual gestor você gostou mais. Porque a atividade, às vezes você acha que não vai gostar e vai gostar. E vice-versa. Às vezes você acha que vai gostar muito e não vai. Mas gestor é pessoa, assim. E essa pessoa vai te acompanhar do começo. Você vai responder pra Às vezes ela. você pode estar numa área ruim, com uma atividade ruim, mas Mas se tiver seus um gestores gestor foi são bons. foda, tudo muda. As empresas são consequências das pessoas. Assim como o seu dia a dia também, dentro do trabalho, são consequências das pessoas. É isso. Falou bonito agora. Obrigada. E assim a gente encerrou os nossos 8 fatores, mas talvez quem esteja ouvindo a gente tá falando, mano, eles estão falando de como escolher estágio. Sério, que a gente recebe hate no TikTok. Really? A gente recebe hate no TikTok, galera, por causa disso. Essa galera do TikTok, tudo um bando de pau no cu. Se você é do TikTok, vai tomando seu cu. Não, Mas qual se que é o você ponto? usa o TikTok e tá ouvindo aqui, provavelmente você gosta da gente minimamente. Então ajuda a gente a xingar ali. Porque a gente sofre hate Não, no brincadeira, TikTok. brincadeira. Vamos espalhar paz e amor e estágio. E xingar a galera do TikTok. Não, Carlos. Não, mas qual que é o Paz, ponto? amor e estágio. Qual que é o ponto? No TikTok a gente sofreu um hate, porque a gente fez um post que a Camis fez, que falava assim, o que fazer Não, quando eu você até me passar... arrependi de ter bombado. Tá quase 300 mil, eu tô tipo... Não, é o outro. Cara, Que é assim, qual? o que você faria, Ah, como tá em cento e decidir entre 2 estágios. A galera, mas eu não tenho nenhum estágio, vou escolher entre os 2. Minha querida, pra mim o bom é estagiar. E coisas entre essas. Mas assim, acontece. Porque, por exemplo, cara, se você ouve aqui nosso podcast, tipo, todo episódio que a gente solta, se você acompanha os vídeos no YouTube, os posts, as caixinhas de perguntas, se você acompanha, velho, minimamente você tá mega preparado pra passar num processo seletivo. Se você for nosso aluno, então, mano, esquece. Nem precisa ouvir o podcast. Coitada, concorrência. A gente fala pros alunos, gente, nem precisa ouvir podcast, porque o podcast é a ponta do iceberg. Quando a galera vira nosso aluno, a gente entrega todo o conteúdo. Mas qual que é o ponto? Se você tá ouvindo aqui, minimamente você tá mega preparado. Quando você tá muito mais preparado,
a tendência é de você passar em mais de um lugar, de você conseguir mais de um estágio. Muita gente acaba lidando com essa decisão de, porra, como que eu escolho um estágio? Então, leva esses fatores em consideração. E se você tá nessa aí, travado, de, mano, eu não passo nenhum estágio. Vou comentar no TikTok. Querida, eu não passo nenhum estágio, imagina Querida, dois. não me chame de Vem de querida. A Camila fica puta Querida. quando chama ela de querida. Mas, porra, se você não tá passando, entende. Pesquisa sobre o processo seletivo. Entende a fundo o processo seletivo. Isso é muito importante. Olha pra essa câmera aqui, por favor. Câmera 2. Pesquise sobre o processo seletivo. Entenda a fundo o processo seletivo. Entra no nosso canal do YouTube, lá tem uma playlist Estou Buscando Estágio, ou Buscando Estágio. Lá tem várias coisas sobre várias etapas do processo seletivo pra você se preparar. Porque se você não tem ainda esse problema de ter que escolher aqui entre esses 8 fatores, nosso objetivo é fazer com que você tenha esse problema. É fazer com que você seja tão bom, mande tão bem no processo seletivo que você vai passar em mais de um estágio e vai falar... Porra, eu tenho que escolher. Então, assista isso, depois volta nesse vídeo de novo, ouve de novo, porque a gente quer que você tenha esse problema. E se você ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, porque você pode estar ouvindo esse podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, Google Podcast, mas no YouTube é muito mais da hora, porque dá pra você ver nossos rostinhos, dá pra você ver as risadas da Camila, esse sorriso maravilhoso. Vê a risada. Ver o... Não, você vê a pessoa sorrindo, né, gato? Ah, verdade. Dá pra você ver a risada da Camila, esse sorriso maravilhoso. Então entra lá no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo pelo Spotify ou por outro agregador de podcast, é o primeiro episódio que você ouve, mano, entra no nosso perfil Estagiário Sênior. Tem mais 40 episódios pra você ouvir. Segue a gente no Insta que todo dia a gente tá produzindo conteúdo foda por lá. Tamo junto, é só o começo. E como a gente sempre diz, rumo ao estágio foda, bebê.